Jamais tolerarei discursos rasos, discursos burros, que nos empurram para a marginalização, que nos empurram para o abismo da sociedade, onde estão os párias. E quem são os párias? Os homens héteros, cis, brancos, preconceituosos, que não nos respeitam. Não? Oi? Olá, eu sou Estevão Delgado. Eu sou Marcel Filgueiras. Vai começar mais um Pode Frescar. Nha. Bora frescar! Ela é alta, magra e sabe fazer uma pose como ninguém. Sim, ela poderia ser uma modelo internacional, mas foi muito além. Dudu Bertolini é diretor e criativo, stylist e comunicador de moda, que usa seus mais de 20 anos de experiência para fazer deste mercado uma passarela em que todos possam desfilar. Super presente em vários programas de TV, Dudu também causa e arrasa nas redes sociais, com conteúdo informativo, leve, mas não menos crítico por isso. Por isso e muito mais, hoje é essa estrela que fresca com a gente. Que alegria! Dudu Bertolini in the house. Delícia estar aqui, maravilhosa, tô contente. Bem-vinde. Exatamente onde eu queria estar, meu amor. Delícia te receber. Muito bom, Tudo. feliz. Vamos começar do começo, então. Claro. A senhora é de Limeira. Na cidade dos meus avós, inclusive. Meu pai veio em Iracemápolis, Limeira. Olha, conterrânea, então. É. Cidade da Laranja, você sabe, né? Da Laranja, exatamente. Laranja. Conte pra gente o que é ser uma criança viada numa cidade pequena como Limeira. Olha, na verdade, eu nasci aqui em São Paulo. E eu mudei pra Limeira quando eu tinha 10 anos de idade. Mas os meus pais são de Limeira, então a gente já ia pra lá desde criança. Mas eu acho que a parte mais importante, assim, dessa trajetória, que foi minha adolescência, dos 10 aos 17 anos, né, no que antes se chamava de quinta série, até eu vir cursar a faculdade de moda aqui, foi lá em Limeira, né, que é uma cidade do interior, e como toda cidade do interior é mais conservadora, num momento pré-internet ainda, então não era fácil, né, mas eu fico muito feliz de ver como eu também sempre fui muito corajosa e topetuda e que nunca abre mão, né, da minha identidade, de quem eu era. Mas claro que isso não é fácil, né? A gente sabe que esse processo, com todas nós LGBTs, de alguma forma, a gente tentou sempre cercear a nossa liberdade, né? Ou o mundo à nossa volta meio dizendo que você não deveria ser dessa forma, né? Então não é um processo fácil. Tem uma coisa que soma, né, essa talvez esse preconceito, esse bullying, que é o fato de você ser uma pessoa alta, né? Chama atenção. Comprida, né, querida? Fora, né? E tudo que chama atenção incomoda, né? Sim. Você teve também esse, tipo, Olha, bullying. eu cresci 25 centímetros em 2 anos, tá? Com 14 anos eu tinha 1,70m, com 15 eu tinha 1,85m, com 16 eu tinha 1,92m, que é a altura que eu tenho hoje, pesando quase 20 quilos a menos do que eu peso hoje. Então era uma tripa comprida, magra, assim, ó. Às vezes eu colocava a sunga, via minha neca, porque meu osso é tão pra dentro, isso não acontece mais, tá? E aí, tipo assim, muito comprida. Também fiquei com uma escoliose, cifose e lordose pro meio disso, né? Fazendo pose de modelo desde novinha. Então eu já fiquei assim meio torta e comprida. Mas eu acho que isso é curioso isso, porque eu acho que eu já tava predestinado a chamar atenção, né? E de alguma forma eu sempre gostei disso. É isso que eu falo, não é fácil quando você já é dissidente, quando você é fora da norma, quando as pessoas já te apontam diferente e você ainda vem, né, fora do padrão também nas suas características físicas. Mas eu acho que eu sempre fui muito grato por ser autona, assim, porque eu acho que isso fala muito com a minha personalidade, né? E acho que da minha excentricidade, a altura era o de menos. Porque eu acho que era tanta vontade de se expressar e de ser autêntica de alguma forma, assim, que ser comprida era o de menos, eu acho. Agora é o demais, né? Agora é o demais. Maravilhoso. A gente sempre vê uma preocupação sua em falar usando a linguagem neutra, né? O gênero neutro. Como foi essa adaptação, né? E qual a importância qual a importância disso, né? Olha, gente, na verdade, eu sou muito fluido em relação aos pronomes. Eu me identifico bem com todos os pronomes, tá? Aceito o pronome masculino,
adoro o pronome feminino e me identifico mesmo com o pronome neutro. E o pronome neutro sofre muita resistência, inclusive na nossa comunidade LGBT. Eu costumo dizer isso, tem um lado onde eu entendo, eu sei que a gente já vive uma língua portuguesa que é excludente na sua essência, né? Porque ela já não é uma língua fácil de ser falada. A inflexão do pronome, por vezes, para algumas pessoas parece dificultar um pouco essa comunicação. Só que a gente não pode esquecer o porquê que o pronome neutro existe. É para que pessoas não binárias como eu, pessoas queers, se sintam mais acolhidas, se sintam mais pertencentes e se identifiquem, né? Então, nesse lugar, eu acho que também entender minha não binariedade também foi um processo. Eu já era uma pessoa não binária antes de saber que esse nome existia, na verdade, né? Porque muito de mim não parte realmente do que a gente entende como masculino e feminino. Desde que eu vim para esse mundo, olhava ao meu redor e sabia que essa divisão binária não era para mim. Então, eu acho que o pronome neutro chega para somar, na verdade não é o pronome que identifica, né? Mas ele chega para coroar essa identidade, para reforçar essa identidade. Então sim, eu faço esse levante, mas como eu digo, eu também não cobro que as pessoas acertem o pronome de mim. Para outras pessoas isso é muito importante que a gente entenda e respeite isso. Mas como eu disse, eu aceito bem os pronomes, mas faço questão de poder reforçar essa ideia que eu acho que ela precisa ser cada vez mais disseminada e aceita também. E é um carinho, né? Eu acho que a gente costuma falar que isso é sobre você tentar acolher o outro, né? Então, você ter essa resistência, não vou falar, é sobre você não ter respeito pelo outro, né? Eu fico impressionado, na verdade, de perceber dentro da comunidade, tá? Como existe uma resistência tão grande e quando a gente, né, que são pessoas que já têm um letramento de gênero maior, né? Então, mesmo que não seja pra você, mesmo que você tenha implicância, mesmo que não seja, respeita, né? Que eu acho que é legal. Outra coisa do pronome neutro é que quando a gente pensa que os plurais não são masculinos à toa, né? Não é por isso que a gente fala o homem na Terra, não é à toa que isso existe. Isso já parte de um mundo patriarcal, machista, que masculiniza os plurais por alguma razão. Pra oprimir o resto, a gente vai falar de várias pessoas, eu ainda acho que um todes, ele também ajuda para que todas as identidades de gênero e as pessoas possam se identificar a partir delas também. Então também acho que tem esse lugar. Inclusive o André Fischer fez um manual da linguagem neutra, hein? Vamos colocar aqui também um linkzinho que é muito bacana, né? Se olhar e aí dá pra entender. E sinceramente, não muda nada você tentar falar com um exílio. As pessoas enchem um saco. Um exemplo básico que todo mundo dá. Todo mundo aprendeu a palavra pixie de ontem pra hoje. Todo mundo fala pixie, entendeu? Sim. A pessoa pode não saber escrever, mas ela sabe falar, doutor. E assim, é porque é implicância mesmo, sabe? Com preconceito, com tudo que tem. Eu acho que é isso, requer o cuidado. E aí assim, se você não respeita, você não quer falar, não sei o quê, fica quieto. Sai na internet falando que é o ó, ou minimizando a sigla. É muito feio isso, né, mano? É uma opinião que ninguém pediu também. Exato. Precisa dar. Eu entendo, de verdade, super entendo pra quem é difícil. Pode parecer fácil, mas não é não. Eu acho que requer também um certo uso, assim, uma intimidade assim maior com isso. Por isso que no meu caso, como eu digo, né, eu não exijo de outros. Pra algumas pessoas isso é muito importante. Não vou nem falar então de pessoas trans, que no caso isso é um direito, né? De que mulheres trans sejam chamadas no pronome feminino e de que homens trans sejam chamados no pronome masculino. Isso eu acho que é um dever. Mas quanto mais as pessoas conseguirem, né, se abrirem para a ideia de poder assimilar o pronome neutro e usá-lo como... Gente, adoro que você... Eu bato, eu também bato. Ela é igual. Eu acho que o microfone, ela é igual. o cabelo, com tudo, porque ela é espaçosa. Vem com tudo. Não era só lá em Limeira, não. Aqui também, tá? No podcast. Mas eu acho que é muito importante também a gente poder disseminar essa ideia. E eu acho que tem muito a ver com você, porque você é uma pessoa... gente, se vocês não tiverem ainda a alegria de encontrar essa pessoa no rolê, é uma das pessoas mais amáveis que eu conheço, assim, de atenção. E não é só com a gente, né? Que a gente não é parâmetro, né? Que a gente é subcelebridade, então as pessoas costumam tratar bem, mas é com todo Librianas, mundo. Além de tudo, que estamos numa mesa de 3 librianes, tá? Exato, Libriana. Você é um amor de pessoa. Obrigado, amor. Você é casado com a Gama. Sim, é uma puta artista, beijo Gama, que também se identifica como uma pessoa não binária, né? Exatamente, Gama também, uma artista não binária, que também transita bem entre os pronomes, mas que é essa super artista não binária, amor da minha vida. Estamos juntos há 4 anos. Casamos durante a pandemia, que foi um episódio maravilhoso. Sim, como foi essa experiência? Olha, porque a gente ia completar justamente 1 ano de namoro. Na verdade, a gente começou a gente ficou
mesmo juntos. A gente tinha ficado uma vez antes, mas a gente ficou mesmo juntos. E Gama já foi pra minha casa. 1 mês e meio depois, a gente já tava meio morando juntos. E aí, 6 meses depois, já parecia que eram 6 anos. Que a gente foi, assim, um match de almas. E a gente queria muito, quando a gente fizesse 1 ano de relacionamento, a gente queria comemorar, celebrar o casamento. E aí veio a pandemia. A gente comemoraria justamente em 24 de maio de 2020. E 16 de março veio a pandemia. E aí, inicialmente, a gente falou, será que vai fazer sentido? A gente falou, não, vamos fazer acontecer, que eu acho que aí que vai ser incrível. E aí a gente fez uma cerimônia dentro de casa, só eu e Gama em casa, e 300 convidadas exóticas, todas na sua casa, com cerimonialista, música, aliança, o que você imaginar. A gente fez todo mundo pelo Zoom, online. E só a gente em casa, online. Naquele momento, muitas pessoas nunca tinham nem feito uma videoconferência. Hoje, se você falar pra alguém que você vai fazer uma videoconferência, uma festinha, todo mundo foge, né? Na verdade, porque ninguém aguenta mais fazer videoconferência que não seja pro trabalho, né? Não, na verdade, muita gente usa dessa plataforma porque a gente conseguiu encolher fronteiras, né, a partir disso. Mas a gente já tem uma demanda tão grande em fazer isso na vida profissional. Então a gente também não sabia se ia ser emocionante, se ia ser meio frio, se ia ser meio chato. Amor, nos primeiros 2 minutos que a câmera ligou, já tava todo mundo chorando, né? Gama usa máscara, chorando embaixo da máscara. Foi tipo, durou 5 horas a cerimônia. Terminou com uma festa com a Rosana Rodini, minha amiga DJ, tocando no Rio de Janeiro, da casa dela sozinha, todo mundo assim, tirando a roupa, fazendo topless, se fervendo, foi demais, assim. Delícia. Experiência incrível. Falando nisso, num mundo tão de carão, né, de gente equivocada, né, como é ser essa bilegal querida que eu tava falando agora, que todo mundo gosta, você se vê assim? Meu amor, olha, eu acho que eu tenho uma positividade de vida, tá? E eu acho que isso é super genuíno, assim, em mim, essa positividade. Eu sempre digo isso também é uma estratégia de vida. É a maneira como eu escolho encarar a vida e estar nesse mundo, tá? É claro que eu não sou positivo sempre também. Eu tenho vários momentos de reatividade, tenho vários momentos de dificuldade, de atravessamento. Como boa libriana que sou, quem conhece de pertinho é que sabe a encrenca. Porque às vezes eu tenho essa impressão, não sei se todas as librianas pensam da mesma forma, mas como as librianas têm uma pantomima social bem forte, gostam também, né, da comunicação e de estar na vida social, só quem tá pertinho ali, Gama, Maria de Amado, sabe disso. Obrigado pela paciência. Obrigado pela paciência, entendeu? Então quem tá mais perto consegue sentir mais isso, mas eu acho que sim, eu tenho essa positividade e eu acho que escolher, né, assim... Sei lá, eu gosto muito de gente também. Eu adoro as pessoas, eu adoro conhecer gente nova também. Eu adoro conhecer quem eu não conheço, eu adoro reencontrar quem eu conheço. Então acho que isso corrobora muito também para esse lugar. Mas eu acho que como muita coisa no mundo mudaria com mais sorrisos, empatia e com mais vontade das pessoas olharem o mundo pelo olhar do outro. Concordo. Né? Então a gente acaba nesse mundo individualista pensando muito como as coisas rebatem na gente, como elas ressoam na gente. E a gente acaba esquecendo sempre um pouco de se colocar no lugar do outro e pensar um pouco como as coisas realmente tocam, né, as pessoas. Então eu acho que isso faz muita diferença. E na minha vida, além de, como eu disse, disso ser uma coisa genuína, eu acho que isso muda muita coisa, abre muitas portas e faz com que muitas relações interpessoais comecem de uma outra forma. Então eu sou uma pessoa que trabalha com muitas equipes. Eu tô o tempo todo no meu trabalho lidando com muita gente. Então, assim, às vezes eu chego num trabalho e eu penso assim, se eu escolhesse o vai ser pior, vai ser ruim. Aqui nesse trabalho, né? Ou que eu vou reivindicar o meu direito, sendo ou tentando afirmar poder sobre outros. Isso é uma estratégia. Tem muita gente, né? Que lida dessa forma. Eu sei o quanto isso vai ser mais difícil para todos. Para mim, pro próximo, para todo mundo. Então... O reflexo disso é ruim depois também. Sim. Então, mas como você disse, tem uma coisa aí da íntima. O que te aborrece, assim, o que te tira do sério, assim, tira desse mood? Olha, falta de empatia, falta de educação é uma coisa que... Eu não costumo rebater falta de educação com falta de educação. Também não. Tá, isso é justamente, pelo contrário, grosseria, ataque, hating, pelo contrário, eu já... Até porque eu sempre considero isso um presente que a pessoa te dá. E aí você escolhe se você quer ou não ganhar esse presente. Curva evolutiva. E muitas pessoas que te dão isso, elas querem de você
que você devolva com a reatividade, com a falta de educação, querem tirar de você. Então, às vezes, nada como uma boa educação, um sorriso na cara, pra você devolver aquele docinho que aquela demônia tá te entregando. Exatamente. Né? Então, Igualzinho. tem horas que isso é bom. Então, eu acho que isso sim, classismo é uma coisa, ainda mais num lugar como o Brasil, né, gente, com essa desigualdade social cada vez mais latente que a gente tem, né? Então, atitudes classistas são uma coisa que me tiram também. No dia a dia, eu sou mais acelerado, né, amor? Eu sou assim, no dia a dia, fazendo as coisas acontecer, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Gama, meu marido, é uma libriana mais hippie, é uma pisciana, mais hippie. Então, assim, que tipo, vai no tempinho... Eu passo por cima, amor, entendeu? Eu sou um pouco... Tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tô aqui no telefone, eu tenho esse lugar. Então, às vezes, se eu também não consigo fazer tudo que eu quero, eu acho que isso... Às vezes, você pode ver Te irrita. a libriana ficar mais irritadinha. E o que te faz feliz? Gente, amigos maravilhosos sempre, tá com as pessoas que eu amo. Inclusive... Fiz aniversário recentemente, como boa libriana que eu sou. Foi maravilhoso estar Foi com as um amigas. evento, eu passei lá, foi maravilhoso. Foi muito forte, assim, poder estar com as amigas e ter essa dimensão de gratidão, assim, sabe? Com todo mundo. Então, pessoas é algo que me anima bastante. Viajar é uma coisa que às vezes me cansa também, porque por conta do trabalho eu viajo muito também. Às vezes eu adoro estar em casa, mas isso é uma coisa que me alegra muito. Conhecer novos lugares, sou muito disposta, assim, a conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, comer uma coisa que eu nunca comi, comer alguém que eu nunca comi, é louca. Tô brincando. Exatamente. E aí, mas isso eu acho que me anima bastante. Adoro. Sua presença no Amor e Sexo, né? Foi muito icônica, assim, né? Sempre com super opiniões, mas sempre sendo você, assim, super respeitosas, né? De que modo o tempo, né? Lá mudou sua vida, né? Essa experiência. Nossa, Amor e Sexo foi tão importante pra mim, né? Obrigado, Fernanda Lima, que eu tanto amo, minha amiga, parceira, assim, de vida. Antônio Amâncio, meu diretor, que foi uma pessoa super importante, assim, né? Que criou todo o conceito ali do programa durante a minha participação. E eu acho que são pessoas que souberam ver em mim coisas que nem eu sabia que eu tinha pra dar, assim, sabe? No audiovisual, no entretenimento. E eu acho que a gente entregou em TV aberta, gente, no horário em que a gente fazia aquilo. Aquele ano, né? Letramento de gênero, de raça, de classe, de amor, de sexo, tão importante, né? Pensando que a gente estava num momento de levante bolsonarista no meio desse país, um momento super sombrio, assim, pra gente também. Então eu tenho um orgulho imenso, eu aprendi muita coisa lá, né? Pensar que eu compartilhava a bancada com Djamila Ribeiro, que foi uma pessoa, assim, que, nossa, me ensinou tanta coisa ali, que eu aprendi, tantas pessoas que passaram ali por aquela bancada. No começo era um desafio gigantesco, porque eram, assim, literalmente gigantes de entretenimento, para muito além da altura, gigante eu sei que eu sou, mas eram as outras que tinham, assim, um timing, né? Edu Sterblit, Zé Loreto, Otaviano, não sei, foram muitas pessoas que me ensinaram muito. E também eu acho que a dimensão de fazer um trabalho 360 que eu fazia, que era de assinar o figurino, tá na bancada como jurade e ter a chance de participar do conceito criativo do programa, né? Porque tinha uma equipe muito integrada, né? Nesse lugar, as áreas eram muito integradas. Então, eu acho que de todas as experiências que eu tive, assim, em TV e audiovisual, ela foi a mais completa, a mais 360. Uma escola pra vida. E você era muito ouvida, né? Muito respeitada, isso que era legal, né? Tipo, a hora que a Dudu ia falar, era assim, tipo, o momento, assim, um textão maravilhoso, assim. Textão, né? As bichas vibravam, né? Que bom, foi muito legal. E é legal ver, né, como o programa... Acho que tem um dia da minha vida que alguém não perguntou, Amor e Sexo vai voltar? Então, assim, é muito legal que até hoje, assim, bom, dos né? lugares mais distintos, é muito legal sentir esse carinho, assim, né, a importância que o programa teve. Minha próxima pergunta é: o Amor e Sexo vai voltar? Não sei se vai voltar. Eu espero que volte. Eu acho que ele é um projeto tão lindo, tão rico. Na minha percepção, eu acho que ele tem pano pra manga, assunto, formato, pra poder sempre fazer uma nova versão. Eu adoraria, né? E a gente também. Ai, que tudo. Aliás, você tá sempre na mídia, né? Tipo, vez ou outra você tá fazendo uma participação em algum programa, dando sua opinião. Mas, mais do que tá na mídia,
Eu acho que você faz isso de um modo relevante. A pergunta é, como você faz isso? Gente, como fazer isso de uma forma relevante? Eu acho que é você tá conectado e atente à sua mensagem, né? Na verdade. Eu acho que a gente vive uma era da infoxicação, né? Tá todo mundo intoxicado com informação. E a gente sabe os benefícios e os malefícios que isso tem. Por outro lado, a gente tem mais acesso a tudo. Por outro lado, a gente vive essa era da pós-verdade, das fake news, do amor e do ódio. Exato. Vivendo. Então, eu acho que quanto mais você falar aquilo que você acredita, nem sempre isso é tão possível, né? Porque assim, a gente passa por tantas. Cada plataforma onde você fala, né? Eu acho que tem um lugar. Mas quanto mais compromisso você tiver com aquilo que você fala e com a mensagem que você quer passar, quanto mais você tenta, né? Isso não é possível sempre, vislumbrar para quem você tá falando, né? Você nunca vai agradar todo mundo, a unanimidade não existe. Se ela existe, questione, Exato. né? Mas eu acho que comprometimento com a tua mensagem, eu acho que é o ponto-chave, assim. E eu acho que tem um pouco das pessoas gostarem de ti mesmo, né? Porque quando você cria esse laço que às vezes nem precisa ser íntimo, só precisa ser verdadeiro, as pessoas te chamam de novo. Sim. Ah, ele é bacana, legal, não dá trabalho. Trabalha isso- sem dar trabalho. E isso é uma diferença e tanto, né? Não A gente é? sabe que até o que, né? Quando eu vejo, por exemplo, você pega o Drag Race, né? O Amor e Sexo, esses programas que a gente faz. O que é o backstage desses programas? O que é a entrega, o comprometimento que a gente tem que ter? A gente sabe que o nosso trabalho interfere diretamente no trabalho de dezenas, de centenas de pessoas. Exato. Então a escolha de estar ali trabalhando sem dar trabalho, ela causa um impacto gigantesco, É mais né? próspera, né? E mais próspera também, né? Então isso é muito importante. A gente sabe que a TV é realmente muito importante pra exposição, né? Pro alcance da imagem, da tua voz, de tudo. Mas você também se modernizou e hoje você cria conteúdo pra internet. Conteúdos maravilhosos, maravilhosos. trazendo histórias, tudo, assim. Exato. Como eu mesmo te disse isso pessoalmente, não sei se você lembra, eu acho que você fala de um jeito simples, sem ser simplório. Ai, que tudo! Que Eu te tudo. falei lá no Love Cabaré isso. Eu não esqueci também, acho lindo. Simples sem ser simplório, isso é demais. Primeiro que a gente conseguir fazer a mensagem ser acessível, né? Não sei, eu acho que isso é muito incrível, né? Quando você consegue perceber que a tua mensagem, sem ser simplório, consegue reverberar, né, para muita gente, eu acho que isso é fantástico, né? E eu acho que a gente vive um momento que é tão importante a gente tentar, né, ser inclusive, não realmente excluir as pessoas. A gente sabe que a gente vive um lugar muito desigual em termos de formação, informação e acesso. Então a gente conseguir fazer a mensagem chegar Sim. no maior número de pessoas possíveis, né, de diferentes classes sociais, de diferentes regiões. Isso é tão maravilhoso. A internet tem um ponto maravilhoso nesse lugar, né? Democratizar, saber né? também das tretas que ela também possibilita, o quanto ela não conseguiu, né, fazer a informação chegar de uma forma mais horizontal. Até por isso a minha escolha de estar ali e entender o quanto eu queria. Eu tinha várias mensagens que eu queria passar, como eu queria falar de moda da minha maneira e entender que plataforma deveria ser essa. E é assim que surgiu essa ideia, né, de um ano atrás, apesar de sempre estar fazendo conteúdo ali nas redes, mas de oficializar o que seria um Sim. pouco esse quadro, esse formato, né? Você grava toda semana. Gravo alguns por vezes, né? Tem uma equipe que trabalha comigo, né? Os pontos de parte dos argumentos, né? E os roteiros finais são sempre meus, mas eu tenho uma equipe de pesquisa, tanto para pesquisa de conteúdo quanto para pesquisa de imagem, que é super importante, porque tem uma demanda muito grande. Cada vídeo que eu faço traz um panorama histórico, imagético muito forte. Então tem uma demanda bem grande de pesquisa, mas sempre com o meu olhar, com o meu viés. Que mais do que trazer um panorama histórico, é trazer uma reflexão crítica para a contemporaneidade. Sim. A partir da história. Como se olhando para a história, a gente conseguisse, né? Olhando para o passado, a gente consegue entender o presente, né? E a verdade nesse ponto é que a gente está no momento em que a moda tem que ser olhada de uma forma mais crítica. Exato. E, por consequência, mais humana, mais inclusiva, né? Mais abrangente. E eu acho que é essa vontade, foi a partir desse desejo. Eu chamo esse projeto de Moda Pra Quê? Esse foi o lead, assim, né? Foi o nome que veio primeiro.
E é o nome que me fez eu me questionar. Por que eu trabalho com moda? Por que eu levanto todos os dias trabalhando e continuo trabalhando com moda? Como o pensar o moda para quê na minha cabeça mudou de quando eu comecei a trabalhar há mais de 20 anos atrás para agora. De como isso, o meu entendimento do porquê eu trabalho com moda mudou drasticamente. Eu entendo que o papel da moda no mundo também mudou drasticamente. Total. E ainda vai mudar muito mais daqui para frente. Engraçado, falando em moda, tu já tiveste uma marca aclamadíssima, que era Neon, enfim, falada, comentada. Amada Neon. Gente, e assim, para muitos, o fato da marca não existir mais hoje é considerado uma batalha perdida. A pergunta é, tu partilhas dessa mesma visão? Imagina, pelo contrário, né? Eu considero a Neon uma das minhas maiores conquistas, realizações. E como eu disse, ao mesmo tempo que a gente teve um sucesso meteórico e que a gente foi de um tamanho que talvez das maiores marcas no modelo da minha geração, né? Das pessoas assim que tiveram também um histórico, uma formação parecida com a nossa, de uma marca que surgiu de uma forma independente. A gente teve um alcance, uma dimensão, uma influência até muito grandes. E ela também terminou de uma forma muito difícil, né? A gente quebrou com uma grande dívida, então 10 anos depois, que também sinaliza muito o momento pela qual a moda brasileira e o mundo passaram também, né? Também uma promessa de uma expansão, de um crescimento que não aconteceu exatamente como se esperava, né? E eu digo isso, quanto mais o tempo passa, mais orgulho eu tenho de toda essa história. Do que foi ganho e do que foi perdido, né? Do sucesso e do fracasso e do entendimento da importância de todas essas etapas desses capítulos para chegar até aqui hoje. Também vou reiterar algo que eu sempre digo. Eu não acredito que a gente só tem que aprender na porrada, no fracasso. Porque você tem que quebrar e falir para saber do seu sucesso. Eu não acho que é isso, não. Mas a gente também entender, né, que as maiores dificuldades que a gente passa são os maiores combustíveis de aprendizado pra gente, isso é muito importante. Bom, os empresários costumam dizer que você tem que quebrar pelo menos 3 vezes na vida pra chegar a se tornar um grande empresário. E eu, assim, Não tem que ser queria uma quebrar 3 regra, vezes, né? não. Tem que não Quebrar a precisa cara ter deles regra, depois, exato. vezes, e fazer, ó, elas dividirem esse share aí pra gente. Não, e assim, o fato de tu trazeres isso com essa perspectiva é muito interessante porque eu noto que isso vem sendo falado mais vezes. Esses dias eu vi isso relacionado ao amor, a relacionamentos. De relacionamentos, não é que não deu certo, é que deu certo por um tempo. Entende? Eu tive uns relacionamentos que deram certo por um tempo. Então você considerar o tempo feliz que você viveu, eu acho que é muito legal. E ver que essa ideia se dissemina, tá indo para outros campos, é melhor para as pessoas absorverem, especialmente nesse momento em que a gente tá com a saúde mental tão fragilizada e tão fácil de ser penetrada, né? A gente saiu da geração de ferro, que eram os nossos pais, nós somos chamados de geração de cristal, e a geração Z, então, a saúde mental deles é uma membrana. Um vento mais forte rompe. Então é importante ter isso sendo debatido para que se construa essa força, tu não achas? Eu acho, e além de tudo, é tão louco porque a gente tem uma cobrança tão grande na atualidade por produtividade, por performance, né? Você dá um scroll no seu Instagram, mas todo mundo só está realizando feliz. Existe esse lugar, né, neoliberal, maluco, dessa cobrança por performance, e ao mesmo tempo que as pessoas estão mais expostas, né, se expõem muito mais do que se expunham antes, eu fico muito chocado de ver o medo que as pessoas têm de errar, de assumir erros, ou de dizer, de repente, é muito interessante isso. Isso deveria aumentar, porque hoje em dia, a internet, apesar da gente ter as vidas felizes estampadas nos feeds o tempo todo, a gente também tem pessoas, né, que se vulnerabilizam, que compartilham as suas dificuldades, a sua saúde mental, a sua doença, o seu relacionamento. Você tem mais gente se expondo, mas ainda assim eu percebo essa angústia, né, esse medo de errar. Então eu fico muito feliz, como eu disse, em relação à história da Neon, inclusive uma história que eu tenho trazido, olhado por uma nova perspectiva. Já faz 10 anos que a marca foi encerrada. E eu fico feliz de ver como esse legado, esse ensinamento ecoa em mim, sabe? Cada vez mais. Espero que não seja quebrando, mas sim quebrando a cara em outras coisas que eu acho que a gente não tem como não quebrar a cara na vida, porque senão você não pula do abismo, você não se permite, né? Cada vez que a gente tá aqui fazendo um projeto novo, você tá fazendo um programa novo, você tá postando numa marca nova, você tá postando um relacionamento novo, se você não
pular Acreditar. de paraquedas, você fica num lugar ali Do medo, do né? rabo preso, do medo, do meio termo, do meio do caminho, né? Eu gosto de falar que pra evoluir, assim, como pessoa, né, além do profissional, você tem que começar se quebrando. E você começa quebrando o seu sistema de crenças, porque são eles que te cristalizam e te impedem de ir adiante. Você não vai por medo de. Então você começa se quebrando de dentro pra fora. Sim. Então quebrar é fundamental. Quebrar, exato. Por isso que a gente quebra aqui quando a gente fala, pode frescar. Nha. Nha, querida, tá? Pode frescar e quebrar tudo, tá? Exatamente. Tu pensas em criar uma outra marca? Isso te ocorre? Olha, eu falo que de tudo que eu faço, eu sou muito multidisciplinar, né, gente? Eu faço assim, de um tudo ligado à moda. Mas o que eu menos tenho vontade de ter uma marca novamente. Engraçado. Não que eu não imagine isso talvez num outro contexto, né? Numa hora que a gente tá ali com um investimento, com uma estrutura. Talvez até consiga imaginar esse cenário, mas assim, o viés, começar uma marca independente como eu fiz, ou ter, mais uma vez, me ver à frente da administração de uma marca, que é tão importante quanto a questão da criação, é o que eu menos tenho vontade. O que eu acho interessante é que quando eu encerrei a Neon, eu migrei para o licenciamento, que também é uma área onde eu fui pioneiro também nisso, não eu com muitas pessoas, né? Você tem grandes nomes da moda brasileira que começaram esse movimento, mas eu também fiz parte, assim, desse lugar. Eu já fiz coleção de mochila, caderno, moda praia, pro Brasil, pra fora, já fiz nos Estados Unidos, já fiz na Itália. E aí já fiz óculos de sol, já fiz várias linhas de Que é produtos. gostoso de fazer, né? Muito legal de fazer, porque também eu adoro a ideia de poder colocar o meu olhar, minha criatividade em áreas diferentes do que além do vestuário. Só que ao mesmo tempo também é curioso porque muitas vezes quando você está trabalhando para grandes empresas, às vezes você tem menos autonomia criativa também, né? Quanto maior é a estrutura, maior é a cobrança por resultados também. Então são experiências distintas, mas para mim sempre foi muito legal, porque de tudo que eu faço, o que eu sempre me considerei menos é estilista. Mesmo dentro da Neon, eu sempre tive um olhar muito forte para a direção criativa, para o styling, para a estratégia de branding. A Rita, que é minha sócia, foi minha sócia na Neon, maravilhosa, que hoje tem a Rita, a marca dela que é incrível, que é uma estilista de mão cheia, uma modelista que adora ateliê. E também tem um talento para a questão da administração da marca. Ela sempre gostou mais dessa parte. Pensar o case da Neon, de como aquele projeto podia virar uma marca e que aquele brand podia ser identificado pelas pessoas sem que elas precisassem saber de onde era a roupa. Bastava olhar aquela pessoa estampada de batom vermelho, a mão na cintura, você sabia que era da Neon. Esse sempre foi o meu maior tesão. E é uma coisa que eu adoro fazer ainda. Eu também tenho, né, até hoje eu trabalho com marcas das quais eu faço styling, direção criativa. Então é algo que me motiva muito. Então isso é algo que eu continuo tendo muita vontade. Começar a marca do zero tem que ser uma proposta muito tentadora. Não estou dizendo não, hein, gente? Mas vamos ver como que essa proposta vai vir. Quem vai ter uma boa proposta para fazer essa marca acontecer de novo. Dudu, o que é demodê na moda? Olha, acreditar demais nela. Gostei. Acho que não pode ter nada mais demodê do que você acreditar demais na moda. De verdade, você acreditar nas tendências à risca. Isso é algo demodê. Não faz mais sentido, gente, a gente falar em tendências ditadoras. Tendências que ditem o que você tem que usar. Alguém que diga assim, olha, agora você tem que usar animal print porque não é mais pra usar a estampa tropical. Não, gente, hoje em Ninguém dia... tem que nada. Ninguém tem que nada. Aí, qual é a peça de roupa que você tem que ter no armário? Nenhuma, né? Inclusive nenhuma mesmo. Se quiser andar pelado, pode vir igual a Dávila, que já veio aqui sentar com vocês no Pode Prestar. Só uma também. tirinha. Uma tirinha, você pode tudo. E mais uma vez, as tendências existem sim, porque elas mostram pensamentos e vontades coletivas que estão no nosso imaginário e que por trás dessa tendência existem razões antropológicas para elas existirem, né? Não é à toa. Quando você vai investigar o porquê das pessoas, você pode ver as pessoas usando muita roupa oversized agora. Bom, você vê que a gente acabou de sair de uma pandemia, onde todo mundo estava em casa buscando conforto. E aí você vê um mundo onde as pessoas estão buscando segurança, onde as pessoas buscam se destacar cada vez mais, quase como se elas quisessem que o corpo delas aparecesse mais do que elas estão presentes. Aí você entende porque tem roupa oversized no mundo. Tudo tem um porquê.
né? Então, olhar para as tendências por esse viés antropológico e aí assimilar aquilo que combina com você, isso é demais. As tendências estão aí para serem usadas. Não é que tá errado você ter vontade de usar uma cor que tá na moda, mas você não pode perder o seu senso crítico. Sim. E nem achar que aquela cor, que aquela bolsa, que aquela ideia vai ser um ticket de pertencimento para você. Né? Você, olha, eu Se tô na você não moda. tiver, Se você não tiver, ou porque eu tenho, eu estou mais na moda que você, ou eu vou ser mais aceite que você, ou esse cor de rosa vai fazer eu ser mais aceite do que Nossa. eu seria. Essa é a ideia que tem que cair por água abaixo, porque a moda aqui realmente está aqui para ajudar a gente a ser a melhor versão de quem nós somos, para potencializar a nossa identidade. Moda é expressão, né? Exatamente. E aí eu acho que é um compromisso de todos nós que trabalhamos com moda e do própria indústria em si, criar modelos cada vez mais plurais, pluralizar o ponto de partida. Quanto mais você andar na rua e você vê mais exóticas, uma diferente da outra, mais você está permitindo que as pessoas se construam a partir das suas subjetividades e não mais que elas fiquem buscando padrões para se Exato. amparar. Exato. É isso que... Eu acho que eu vi. Foi a Iris Apfel falando da altura de seus 100 anos, 100 né? anos. Ela dizendo que não há nada mais cafona na moda do que você não se vestir de você mesmo. Nossa, Eu achei assim. É isso. é isso. É fantástico. e seja você como for, né? Eu sempre falo isso pro Estevão, né? A gente tem estilos diferentes e às vezes ela usa muitas montações que eu não usaria, às vezes eu uso coisas que ela não usaria, mas no fim das contas, cada um de nós sustenta o que a gente usa. Use e tô usando e é isso, acabou. Nossa, A gente eu não uso pede que a maioria da aprovação. população do mundo não chegaria perto, não usaria. Não pedir aprovação pra ser você mesmo é o máximo. E ao mesmo tempo é muito difícil, né? Numa sociedade da comparação, numa total. sociedade disso, isso é o mais difícil. Da opressão, e realmente, né? por trás da questão da tendência é a ideia quanto mais a gente conseguir dissolver essa ideia, menos comparação a gente vai conseguir gerar. E é muito chocante pensar que a moda tenha lucrado por tanto tempo com a comparação. Com a comparação. E assim, tá tudo certo, como eu digo isso também, você se espelhar em alguém que você admira. Ou você olhar essa pessoa e falar, que demais esse jeito. Isso tá certo, a moda. Mas você não pode esquecer de apostar em você. Porque concordo. senão. E aí essa experiência sempre fica frustrante. Porque quando você tá esperando que a outra. Você tá esperando o brilho no olho da outra pra se achar brilhante. Isso é uma experiência muito frustrante. Você, como a gente, se permite ir a vários lugares, porque também ama pessoas e ama conhecer lugares e pessoas diferentes. Às vezes a gente se vê em cada lugar assim exótico, em cada grupo exótico. E às vezes, se tem aquela que é mais feminina, mais enfeitada, mais não sei o que, a gente olha e fala assim: palma lenta pra ela, querida. Palma lenta é tão bom. Faz o que quer, ó. É isso, né, amiga? A gente se depara com isso várias vezes. E é muito legal a gente sentir respeito. E não, tipo, olha que cafona, olha que isso, olha que aquilo. A gente realmente sente respeito por pessoas que se vestem de si mesmas. Sim. E que tem coragem de ser quem são. Coragem. E a outra coisa muito forte na nossa comunidade, tão extensa, tão plural quanto a nossa sigla LGBTQIAP+. Como pode ainda haver uma fobia queer tão grande? Se você olhar como dentro dessa sigla, como os corpos padronizados, como as belezas padronizadas, como os looks, ainda tem uma adesão maior do que as pessoas queers. Não, né? Assim, tipo, ou das pessoas que têm uma super exuberância na maneira de se vestir. Claro, existe. É só a gente pensar como a arte drag é valorizada dentro da comunidade. Mas se você olhar no geral, ainda existe, né? Uma caretice. É, uma assim, padronização, né? Uma heteronormatividade, né? que como justamente essa heteronormatividade que tanto nos excluiu e nos marginalizou, as pessoas querem seguir. aí vai a gente reproduzir Não, isso me recuso. tudo. Exato. Me surgiu aqui uma pergunta. Aliás, eu descobri esses dias que Shein é Shein. É de Shein-side. Shein-side. Eu Aí achei eles encurtaram. Shein. Como você vê esse movimento, né, do fast fashion, né, dessa roupa descartável, né, no mundo
Olha, gente, não adianta. Esse é um dos maiores malefícios que a indústria da moda já construiu pra gente, porque basta a gente ver as consequências socioambientais que isso gera, né? Veja bem, é muito justo que a gente tenha uma boa oferta de produtos a preços acessíveis, né? A moda foi tão inacessível por tanto tempo, então nada mais justo, né? Que você possa ter uma roupa nova, que você tem vontade de ter. Só que se a gente começa a entender o custo, a tragédia socioambiental que a gente está gerando a partir disso, que pinga sangue por trás daquela máquina de costura, aí será que vale essa? Será que a tua liberdade identitária, ela vale mais do que a liberdade humana de quem tá ali por trás? Se você consegue pensar minimamente no trajeto, né, que aquela roupa fez para chegar até você para aquele preço, você consegue ver que alguém recebeu Alguém muito sofreu, menos do né? que deveria para que isso acontecesse, né? E realmente o sistema de fast fashion corroborou muito para isso. Se a gente pensa, por exemplo, antes do fast fashion, que a gente já tem um crescimento, né, assim, na quantidade de coleções de lançamentos por ano, a gente tinha aí uma média de, sei lá, 4 a 6 lançamentos por ano, primavera, verão, outono, inverno, resort, você tinha aí. A partir do fast fashion, eles começam a impor um ritmo de uma média de mais de 50 coleções por ano sendo lançada. Isso cria... Se a moda, ela é uma indústria que trabalha com a percepção do nosso desejo, é como se ela começasse a criar muito mais desejo do que de fato a gente tem. Ansiedade. Uma ansiedade de desejo maior do que a gente tem para caber no nosso guarda-roupa e do que a gente de fato precisa para se vestir, né? Então esse é um sistema que a gente tem que realmente entender e lembrar que cada uma de nós, do lugar da onde fala, tem o seu papel, a sua responsabilidade também, né? E que pessoas consumidoras, elas também têm um enorme poder nas mãos a partir de onde elas escolhem comprar. Tá? Eu não tô aqui afirmando que todo fast fashion existem diferentes maneiras de trabalhar e diferentes responsabilidades. Existe um lado de gerar um emprego, de movimentar a economia, mas não vai ser ao custo de tentar fazer cada vez mais roupas a cada vez menos a preços cada vez mais irrisórios. E se a moda é um espelho do mundo, ela tá aqui para responder às dores do que o mundo tem. E o maior problema que a gente tem hoje em dia é dar conta dos descartes. É gerando lixo, né? Do lixo que a gente mesmo gerou. Como eu sempre digo, só com as roupas que a gente já fez no mundo, a gente poderia vestir as próximas gerações inteiras, sem ter que costurar uma peça de roupa nova. Então, reaproveitar o que está feito, reaproveitar as matérias-primas que já foram feitas, ressignificar, né? Como essa roupa que eu comprei no brechó e meu amigo artista maravilhoso, Fábio Cauales, que estava lá no Círio de Nazaré também, paraense, paulistana, foi lá e estampou para mim e deu uma nova vida para essa roupa, né, de algo que a princípio seria descartado, que é entendida como lixo por alguns, mas que pode ser novas possibilidades de vida e de resistência para outras, né? Olha. Ai, tão bom te ouvir, Dudu. Eu também vou A gente ter ficaria aqui. Ai, pode falando. Acabou o programa, pode falando. Você fica falando isso comigo com esse sorrisinho assim, eu fico assim, ó, falando. A gente fica. Olha só, a gente tava falando de não binariedade há pouco. E eu quero que tu me digas, aliás, pra mim e pra todos, o que as pessoas precisam entender de uma vez por todas quando elas veem homens e mulheres usando peças teoricamente, né, orientadas pela heteronormatividade do sexo oposto. Muita gente fica confusa, muita gente não entende, muita gente condena, critica e julga. Mas o que as pessoas têm que entender de uma vez por todas, quando elas veem esse shift de Elas têm que peças? entender que nenhuma peça de roupa tem gênero nem sexo, a princípio. Pergunte para a saia, você é feminina? Ela vai te dizer não. Basta você ver quantos corpos masculinos me usaram ao longo da história, né? Aí todas as peças de roupa que a gente tem no armário já foram usadas por todos os gêneros, historicamente. Eu sei que é um exemplo que eu uso bastante de volta. O primeiro vídeo que eu fiz era contando que o salto alto foi criado para os homens, né?
Então, a gente entender, a princípio, nenhuma peça de roupa tem gênero. E é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente cria uma percepção de que a moda gênero é sempre uma moda oversized, de cores neutras, ou então que vai ser um corpo masculino usando um vestido de alcinha. Isso, Tá? sim. E não é só isso. A gente tem que partir do entendimento de que todos os itens do nosso armário, a princípio, não tem gênero e que a gente é que dá um papel social para aquela roupa. Claro, você tem algumas peças que respeitam determinadas anatomias, né? Uma calcinha, um sutiã. Mas o quanto que a gente não tem calcinha para homem, calcinha para as LGBTs, sutiã, que pode ser usado de várias formas. Corpos femininos e corpos masculinos entre si já tem uma diferença de anatomia gigantesca. Exato. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que desmontar as ideias, né, de que as peças de roupa têm gênero para conseguir daí pensar numa moda gênero. E o mais importante, que não é para dar um nó na sua cabeça, é para facilitar a sua vida. Pessoas usando expressão de gênero, que é a maneira como a gente expressa a nossa identidade através das nossas roupas, das nossas roupas, do nosso cabelo, de tudo aquilo que a gente usa, de como a gente se apresenta para o mundo, também não é sinônimo de orientação sexual e identidade de gênero. Você pode ver um homem usando um vestido de alcinha, ele pode ser um homem hétero. Exato. Ele não é propriamente uma pessoa não binária, né? Ele tem essa imagem fluida, mas mais uma vez, o que as pessoas estão usando... vi um homem hétero de esmalte. É uma pessoa não binária? Não sei, você tem que perguntar pra essa pessoa. Exato. Você tem que perguntar pra ela qual é o pronome que ela quer se identificar. Porque senão, ainda assim, a gente acaba... Não são só pessoas não binárias que vão usar peças... que vão se vestir de uma forma fluida, né? E eu acho que a gente fala, novidade na moda. Que novidade, gente? A última peça de roupa que a gente inventou foi a mini saia nos anos 60. Nunca mais se inventou uma peça de roupa original, tá? Só que o sentido que a gente dá para as roupas e a mudança social que a gente tem que promover a partir delas é a única novidade Isso possível. é novidade, exato. E também a responsabilidade de onde essa roupa veio, para onde ela vai, né? De onde veio essa roupa, para onde ela vai? Lá pro lixão de Gana e do Atacama? Então vamos pensar como é que você vai descartar essa roupa ou não descartar, como é que você vai reaproveitar ela, doar para alguém, fazer com que ela exista. Então, se existe alguma coisa de nova que a moda pode propor, não são silhuetas, não são cores, não são formas, tá? São o sentido e o propósito dessas roupas existirem, tá? E qual é o impacto social positivo que essa roupa pode ter. Faz sentido? Faz muito sentido. Indo no mesmo fluxo do que a gente tá falando sobre novidade, a gente não pode deixar de falar, na verdade, da cena underground. Que assim, é um olho d'água Fantástico. de novidades o tempo todo. E tu flertas muito com essa cena, né? Como é essa relação? Ai, gente, eu fico encantado, né, de olhar hoje em dia. Olha pra essa São Paulo, o que são essa... E no underground, na noite, né? É onde você vê essa explosão de identidades acontecendo. Ninguém tem E eu medo acho de que por nada. muito tempo, quando eu comecei a sair em São Paulo, no finalzinho dos anos 90, a noite era elitista. Claro, existem muitos recortes de noite, sempre houveram noites de todos os lugares, grandes movimentos periféricos que revolucionaram a noite, a moda, o comportamento, e que sempre estiveram aí presentes. Mas quando a gente olha num recorte paulistano, também havia uma cena LGBT underground, mas elitista, classista, um pouco excludente, ainda mais, né, com a política do carão, você pode, você entra, você não sei o quê. Hoje, né, você vai nas festas que acontecem às vezes em ocupações, em lugares que estão ressignificando o espaço urbano, a cidade, que pegam lugares que transformam precariedade em linguagem, em transformação, em movimento. E aí você tem essas corpas queers, não binárias, que fazem pedagogia do lixo, né? Transformam o que algumas entendem por lixo em looks maravilhosos. E é ali que me interessa, né, ver... Eu sempre fui uma pessoa muito interessada pelo que veio antes e pelo que vem depois de mim, né? Eu sempre fui muito aberto a quem tá chegando, a valorizar quem tá chegando. Nunca fui essa pessoa que, quem vem depois de mim, que não sei o quê. E eu sempre acho meio curioso como
quando chegam novas pessoas e novas gerações, que muitas das antigas tendem a virar o olho e fazer um carão justamente para aquilo que aquela nova geração tem de legal. É justamente o que elas estão entregando de diferente. Aí quando eu consigo ver, né? Eu penso isso ainda, eu acho que quando eu tava começando a trabalhar com moda, e a gente também tinha uma linguagem bem disruptiva pro momento, né? Eu tava vindo de uma São Paulo super dark eletrônica, e minha turma tava toda se vestindo de anos 80, com roupas super coloridas e super estampadas e E aí, quando eu vejo outras pessoas chegando com outras linguagens, ao invés de querer buscar ressonância daquilo que eu acho, da minha estética, do que eu acho legal, eu me encanto pelo que elas vêm pra quebrar. Pra beber dessa coisa nova, né? Exatamente, pra haver uma simbiose, uma troca, sabe? Isso. Mas porque, né, amor? Pedra Entender. parada cria limbo, amor. A gente tem que ser o que? Rolling Stones. Sabe que eu fui pra Mamba Negra num after, assim, no final da Mamba Negra de manhã. Gente, uma mistura, pessoas, o que você falou, assim, tipo... Eu falei, gente, falei pra minha irmã tá aqui, né, de Berlim. Eu falei, Lívia, é muito berlinense o rolê. Tipo, menininhos com, tipo, vestidos de colegial, tipo, sainhas e cropped, assim, tipo... Coisas, assim, inimagináveis, assim. Não há tipo, medo de nada. não há medo de nada, essa Isso é fascinante. juventude, jovens, óculos e coisas e tal. Eu falei assim, gente, como eu tô quadrada. Não, gente, eu Como eu tô amo Laura Dias, né? Assim, né? Que além de ser uma criadora da Mamba Negra, lá da Cachu, que eu amo as duas, ó. E do Teto Preto, que é uma das bandas mais fantásticas e assim... disruptivas que a gente tem aqui, né? Eu amo que elas me chamaram pra fazer o Mamba Show, que era um programa de entrevistas dentro da Mamba Negra. Feito com muito celular. foda. Tem a ali, comigo feirinha falando. também lá, né? Que, enfim. E eu amei esse lugar, o porquê delas terem me chamado, eu me senti super honrado e contemplado de estar lá chamando as mais exóticas, obviamente, que eu já olhava e falava, você, querida, bora aqui. Aí a gente, e poder ter essa troca é muito legal. E eu espero sempre, na vida, nunca perder esse encantamento. Sim, eu penso igual. Esse encantamento, Esse isso é o mais igualzinho. importante. Eu achei incrível. Eu acho que também é você entender que olhar o diferente do outro e saber o que é pra você e o que não é. Entendeu? Tem coisas que a gente olha e fala assim: ah, achei legal, bacana, vou usar? Não vou usar, mas amei que ela tá usando. Entendeu? Que teve coragem de fazê-lo. Na sabe? roupa, no sexo, na vida, Exato. né? Você gosta, que bom. Faz a raça. Pronto, Se a outra exato. amiguinha gosta também, né? Só tem que ser consensual. De resto... Não, e se algum amigo, tipo, é porque é difícil, eu não ando mais. A gente tem uma bolha já bem selecionada e educada socialmente. Então a gente não ouve umas coisas dessa natureza. Mas se alguém vem e critica alguma coisa, a gente fala só, tudo bom? É um país livre. Beijo. E acabou, Eu entendeu? adoro. Beijo num país livre. Cuida da sua vida, Vou sabe? pegar, vou adaptar. Um país livre, querido. É isso. Exatamente. Dudu, o que te inspira hoje? Ai, gente, eu sou uma pessoa animada, inspirada com muita coisa. Vou voltar para essa palavra que não sai da minha boca, gente. Aliás, a gente tá falando delas, estão falando de gente, Exato. tão falando das pessoas, né? E aí, as pessoas em toda a sua pluralidade, isso é algo que me encanta demais. Apesar de cosmopolita, apesar de limeirense também, né? De ser uma garota do campo também. Eu acho que eu sempre venho de um contexto bem cosmopolita, né? Na verdade, eu nasci aqui do lado, na verdade, né? Estamos na Avenida Paulista, tá, gente? Então mas a natureza, ela me conecta bastante também. Ela é algo que me inspira bastante. E vivo bastante na natureza, mas acho que na maior parte do tempo eu tô na cidade, então eu acho que é um contraponto que me alimenta, que me regenera, que me inspira também. Gente exótica, gente louca, gente autêntica. Isso não dá, isso juro, sabe? Eu já me põe um sorriso na cara de longe, assim, que eu já tô na rua andando, já vejo aquela falar lá, sente aquela ali, ó. Mas É aquela. Uma vampira conhece outra. Exato, eu tinha uma amiga, um inglês super engraçado, que ele falava,
this person is one of them. É um deles, um delas, um de eles, né? Quer dizer, é uma pombinha. Essa daí é aquela aqui, ó, que tem, que é virada no girai. Então, quando tem uma pessoa assim, isso me inspira bastante Eu também também. amo, fico fascinado. E para que as pessoas possam partilhar disso contigo, desse olhar de mundo, do conteúdo que tu pregas, aonde elas te encontram? Na vida e na internet. Olha, gente, na vida acaba que acho que você me encontra mais em São Paulo, né, hoje em dia. Agora eu tô com um estúdio no centro também, ali pelo Aroche. Então eu moro entre Higienópolis e o centro. E eu ando muito a pé, eu não dirijo, eu não gosto de dirigir. Então agora eu gosto de fazer tudo a pé. Então eu tô sempre por ali também, andando na rua, flertando com as maravilhosas, com as exóticas, como eu já disse aqui. Na internet, no Instagram, acaba que é a mídia que eu mais uso também. No meu @ Dudu Bertolini, eu acho que é o lugar onde que eu tô mais presente. E nos videocasts, apenas nos bons, hein? Como pode frescar. Maravilhoso. Dudu, você é jurado de um acontecimento dela. Race Brasil. Como você- Meu amor, paz. Tudo, hein? Como você recebeu esse convite? Como tá sendo essa experiência pra você? Ai, louca, desesperada, de alegria, né? Não acreditei. Falei, agora que você convidou, não pode mais desconvidar. Fiquei Todas tão as feliz. temporadas. Gente, não, fiquei muito feliz, né? Porque é isso que eu falo, participar desse programa, que é esse pilar, que é esse fundamento da nossa comunidade. E que eu penso, né? A gente falou tanto aqui de aceitação, falamos tanto da importância de criar modas e modelos cada vez mais plurais. Olha o Drag Race. Olha quanto esse programa ajudou tantas pessoas. Eu também sempre falo isso, mas vou falar de novo aqui. Se eu tivesse assistido Drag Race quando eu era, sei lá, criança, adolescente, isso teria mudado muito também a minha percepção, assim, a uma minha referência, construção, uma né? referência, né, dessa forma. Então, uma alegria gigante, com uma responsabilidade gigante também, porque a gente sabe que a gente tá ali representando para muito além da gente, ainda mais né, no Brasil, que esse programa foi tão aguardado, que foi tão Sim. esperado. Então é demais, assim. E sem contar que chegar no primeiro dia de trabalho, alguém falar assim, desfila dançando com Cover Girl, put a bass in your walk. Eu falei, jura? Dream Job. Jura? Exato. E olha que normalmente nos meus trabalhos as pessoas falam assim, Dudu, menos, né? E lá, tipo assim, mais, querida. Mais, tem mais pinta Queremos pra dar. mais. Então tá sendo demais, assim, né? É tão legal também ver pessoas assim, né, do norte ao sul, fazendo watch parties, acompanhando, torcendo, né, pelas suas queens, assim. E ver elas também, que são maravilhosas, né? A gente tá lá, existe o contexto do programa, existe as eliminações, existe a rivalidade. Mas, gente, nós somos um time que juntos entregamos, né? Esse pacotão aí, né, que é esse Drag Race Brasil. Então, tô muito feliz. Não, e Que todo legal. mundo esperava saber quem seriam os jurados. Todo mundo esperava. E assim, as pessoas muito do alto do pilar, sabe, do julgamento, assim, e aqui, que vai ser. Quando saiu você, todo mundo, check. Ok, é capaz, né? Só seria melhor se fosse, tipo, que maravilha, né? Também na bancada. Nossa, que tava lá nos regendo, né? Exato. Mandando o elan delas. Tivemos, inclusive, esse episódio de Grelk, maravilha, como a gente Amei. disse. Que a Greg foi lindamente vestida de Elk, foi E demais. queremos mais temporadas e mais Dudu, né? Por favor. Tudo, que Em tudo, todas. que assim seja. Nós temos mimos pra você. Para adoçar sua vida, patrocinados pela Eclair Moa. Meu Deus, Quer. Eclair, moi, je t'aime. Desculpa, olha, até me emocionei aqui, quase derrubei o microfone. Doçura. Eu adoro um eclairzinho, adoro um macarrão, tá? Então já imaginei que é igual esse aqui, né? O meu Isso. Eclair Moa, te amo, viu? E vocês, né? Combina super com você. Como eu, falando de novo, reiterando, uma das pessoas mais fofas da Oh, meu cena, né? amor, vocês Doce. muito Doçuras. maravilhosos. Amei muito estar aqui, A gente viu? queria muito ter você aqui. Que delícia. Nós A gente tá amamos. muito feliz com a sua participação. Eu que tô feliz de poder estar aqui, de poder frescar, de poder tudo. A gente trocar com esse papo, fundamento. Amei demais. Obrigado por me receber. Obrigado, Parabéns. viu, Dudu? Viu? Com Foi todo maravilhoso. coração. Amei. E a gente se encontra por aí. Nossa! As Imagina. Libras. A Libriane, amor. Tá só começando, se aguarde, viu? Naquele que. Gente, um beijo e até o próximo programa. Mua.
Você tá me dizendo que eu mudei o texto? Você mudou. Poderia ser uma modelo internacional, mas foi muito além. Não, O texto original poderia ser uma modelo de sucesso, mas foi além. Grava sua parte aí, não fica entrando na minha mente. Que bicha é essa? Deus me livre, se eu entrar nessa mente eu me perco, não saio Anda nunca logo. mais, mano. Bora frescar.